Olá, tudo bem? Como vão vocês? Estudando bastante, fazendo suas revisõezinhas, né? Na aula passada, vocês viram que no final da aula eu tive a capacidade, né, de resumir para vocês as partes principais da aula. É isso que vocês têm que fazer. A cada aula, fazer um pequeno resumo com as partes principais da aula. Normalmente são aquelas partes que a gente consegue gravar, né? Então, essas são as partes principais da aula, tá? Hoje nós vamos continuar com a nossa aula de zoologia, vamos continuar com o filoartrópodo e com a classe insecta, só que nós vamos olhar agora para a parte interna do inseto. Todos nós, animais, temos partes internas também, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas todos precisamos ter aí alguns aparelhos, órgãos internos. Então vamos falar do aparelho digestório do inseto, né? Tubo digestivo completo, lembra que eu terminei a aula falando que ele tem boca e tem ânus, então vai ter esôfago, né? E vai chegar até o ânus, tá certo? Então é completo, né? Possui boca, esôfago e ânus, tá certo? Possui glândulas salivares, fígado e pâncreas fundidos em hepatopâncreas. Olha só, aqui nós seres humanos, por exemplo, vocês já sabem, nós temos um fígado e nós temos um pâncreas, né? Certo? Então, só que nos insetos isso está unido, né? E é chamado então, tá fundido, chamado então de hepatopâncreas, tá? A maioria dos insetos é fitófaga ou herbívora. O que é fitófaga e herbívora? Herbívora se alimenta de vegetais, né? De ervas, né? De plantas com pouca lignificação. Por exemplo, sabemos das pragas que se alimentam da soja, do milho, do café, né? Os gafanhotos que comem as folhas, certo? Todo mundo ouviu falar já das pragas e tudo mais, né? Então, elas se alimentam de plantas de preferência não lignificadas, né? Com baixo teor de lenho, né? Normalmente áreas verdes da planta, né? As partes verdes da planta, rica em lignina, ricas em clorofilas e outros pigmentos, mas não em lignina, tá? E temos os fitófagos. Fitófagos são aqueles animais que sugam seiva ou sugam sangue de outros animais ou outras plantas para sobreviverem. Se alimentam através da sucção, né? Tá? Ok? Existem dentritívoras, besouros e larvas, né? Que roem, predadoras, parasitas na fase adulta, larval ou em ambas. Então vamos lá. Sistema digestório. Existem nas dentritívoras, besouros e larvas, nas predadoras, espécies de inseto predadores, parasitas, na fase adulta, larval ou em ambas, né? Lembra que algumas espécies possuem larvas, por exemplo, a larva do mosquito, a larva da traça, a larva da mosca, né? Essas larvas, elas são dentritívoras, né? Tá? Elas comem, certo? E na fase de mosca, por exemplo, ela vai fazer o quê? Ela vai lamber, ela não vai roer, ela vai lamber. Você nunca viu uma mosca te mordendo, nem te picando, a mosca, né? A mosca não te pica, a mosca não te morde, o mosquito te pica, por isso ele tem os palpos bucais transformados em um picador, né? A mosca, ela lambe, né? Ela te lambe, ela não te pica, né? Ok? A que
as que cultivam fungos como fonte de alimentos, por exemplo, formigas e cupins. Então, por exemplo, muita gente fala assim, vamos matar formiga, vamos matar cupim, e dá-lhe veneno químico, e dá-lhe veneno químico, e dá-lhe veneno químico. Gente, não vai resolver, não vai adiantar. Por quê? Ficar matando a formiga e ficar matando o cupim, vai continuar matando. Por quê? Porque tem milhões de formigas, milhões de cupim dentro de um cupinzeiro, dentro de um formigueiro. O que é preciso é controlar o fungo que se alimenta daquilo que a formiga leva para dentro do formigueiro, do que o cupim leva para dentro do cupinzeiro. Então, aqueles fungos é que geram alimentos e aí os formigas e os cupins se alimentam daquele fungo, tá? Então nós temos que combater o fungo e não simplesmente ficar matando o inseto, tá? Ok? Então, por isso, quando a gente vai fazer um combate à formiga, a gente coloca uma isca de formiga e para que a formiga leve esta isca para dentro do seu formigueiro. Aí essa isca tem um princípio ativo que vai combater o fungo. E aí, com a morte do fungo, a formiga acaba morrendo por inanição, porque a formiga não consegue se alimentar, ela só se alimenta do fungo. Sem o fungo, ela vai morrer de inanição. Inanição é perdas de forças, perdas de energia devido à não alimentação, tá certo? Ok? Sistema respiratório dos insetos, a gente já viu, vocês já viram, eu já falei para vocês, é formado no abdômen, né? Possui estigmas, que são 2 poros, um em cada lado do corpo. Lembra, um inseto, assim como o artrópode, ele é bilateral. Então, tudo que ele possui do lado direito, ele possui do lado esquerdo. Então, cada segmento do abdômen possui 2 poros chamados de estigmas, e por aí ele faz as trocas gasosas, tá? É tipo traqueal, porque tem um sistema de traqueia que leva, né, que faz passagem de ar, né? No abdômen existem orifícios, os estigmas, ligados a tubos, que são as traqueias, né, muito ramificadas e que chegam até as proximidades de cada célula do corpo, por meio das traqueias e traqueiolas. Ramificações da traqueia muito finas. Por que, gente? Lembrem-se lá da aula de células, né? Certo? Lá das nossas aulas de citologia. Toda célula precisa respirar, né? Precisa fazer trocas gasosas, internas e externas. Então, todo o nosso organismo precisa de oxigênio. Se uma parte do nosso corpo, né, o que acontece quando vocês colocam um esparadrapo na pele de vocês, né? E vocês deixam aquele esparadrapo bem amarrado por 24 horas, 48 horas, 78 horas, e assim vai, né? O que acontece? Aquela pele vai ficando branca, vai ficando murcha, vai como que perdendo todo o tônus dela, né? Toda a capacidade de elasticidade dela, de firmeza, né? Por quê? Porque está faltando ar. É como se eu tapasse meu nariz e minha boca e todos os meus outros orifícios. Ia me faltar ar, eu ia começar a ficar mole, ia desmaiar, ia morrer por falta de ar. Assim acontece com a pele da gente. Assim acontece com as células da gente e também dos insetos. Por isso que precisa ser transferido o ar, os gases, por todo o corpo do inseto, e isso é feito por meio da traqueia, né? E por pequenos filamentos chamados traqueiolas, tá? Alguns insetos possuem sacos aéreos. Para quê? Para ajudar no voo. Então, os sacos aéreos se enchem de ar e o inseto fica mais leve e ele pode voar, né? Por exemplo, os gafanhotos, que são dilatações das traqueias que servem como reservatórios de ar. Então, esses reservatórios de ar incham e o gafanhoto
sobe, voa alto, voa longe, né? Tá? O ar atmosférico rico em oxigênio atinge todas as células do corpo, acabei de falar para vocês, né? E o gás carbônico, por elas produzido, se difunde para o meio ambiente. Então entra oxigênio, que está lá no ar, né? E faz-se as trocas gasosas, trocas respiratórias e libera-se CO2. Esse CO2 vai sair do corpo do inseto, né? Pelos seus estigmas. Né? As traqueias dos insetos, troncos grandes e ramos, né? Parede celular de um tubo traqueal e seu filamento, espiralado, espiráculo interno, olha lá, espiráculo, entra O2, sai CO2, a traqueia, as traqueiolas, né? E células dos tecidos, onde chegam essas traqueiolas e fornecem então O2. Fornece O2, ocorre a reação respiratória e sai CO2, né? Então, novamente o esquema, os óleos compostos formados de hematídeos, as antenas, os palpos, as pernas ou patas, os segmentos do abdômen, o tórax e as asas, tá? Ok? Ramos terminais ao redor das fibras musculares. Então, ramos, né? Os espiráculos são ramos ao redor das fibras musculares, né? Traqueiolas finas distribuídas sobre as fibras musculares. Então, as traqueolas são finas, né? E são distribuídas próximas aos músculos do inseto. Sistema circulatório é do tipo aberto ou lacunar. Coração é dorsal, manda o sangue às lacunas, hemolinfa, né? Então, os insetos não têm sangue, eles têm hemolinfa, tá? O sangue não possui pigmentos respiratórios, não transporta gases respiratórios, tá? Então, eles não possuem as hemácias, por isso chamados de hemolinfa, né? Então, as hemácias que são responsáveis por transportar o oxigênio dentro da circulação, dentro da cadeia circulatória ou do sistema circulatório do inseto, isso não acontece do inseto, não, dos animais, isso não acontece com os insetos, tá? Função do sangue é transportar alimentos, enzimas e hormônios, então é uma outra função no sangue, né? São outras funções. Nosso sangue, por exemplo, não transporta alimentos, né? Ele transporta oxigênio e outras substâncias que vão servir aí para as nossas diversas reações orgânicas. E nos insetos isso também acontece, só que não para transporte de oxigênio, tá? Então, o sistema respiratório não está associado ao sistema circulatório. Isso aqui eu estava explicando. Então, resumindo, o nosso sistema humano respiratório está associado com o nosso sistema circulatório. Onde vai nosso sistema circulatório? Vai nosso sistema respiratório. Por quê? Porque eu já respondi para vocês anteriormente que todas as células do corpo humano ou do corpo dos animais ou dos vegetais precisa de ar, precisa de oxigênio para fazer todos os seus metabolismos, para fazer todas as suas trocas gasosas, né? E o sistema excretor é do tipo tubos de Malpighi, que são esses filamentos aqui, né? Tá vendo? Curtinhos, né? Certo? Deixa eu só apagar aqui. Opa. Tá. Estruturas filiformes, né? Que fazem a eliminação de secreções que circulam no sangue dos insetos.
Ah, então as secreções estão dentro do sangue. Estão dentro do sangue. Por quê? Porque o sangue que transporta os alimentos e transporta os resíduos alimentares, que são secreções, né? Diversas. Estão mergulhados na cavidade corporal em contato com o sangue, de onde removem então excreções, ácidos úricos e sais, que são os resíduos da alimentação, são os resíduos químicos da alimentação, tá? E o sistema excretor, seus dutos excretores desembocam no intestino, né? Tá? Olha lá, desembocam no intestino, ok? Onde os produtos de excreção são lançados e eliminados juntamente com as fezes, né? Então, o sangue vem para cá e é eliminado com as fezes, tá? Fezes, urina, sai tudo por aqui, tá? Então, e sai também o sangue velho, cheio de elementos de excreção, né? A excreção do ácido úrico é uma adaptação ao meio ambiente terrestre seco, não necessita de água para ser excretado. Então, a excreção do ácido úrico é uma adaptação do ambiente terrestre. Então, os insetos terrestres secretam ácido úrico, né? E não necessita de água para ser secretado. Sistema nervoso. O sistema nervoso é muito semelhante ao dos anelídeos, lembra dos anelídeos? Constituídos por gânglios cerebroides e uma cadeia ganglionar ventral, os hiponeuros, né? Então a gente tem essa situação assim, o gânglio frontal, né? A cadeia aqui, o córdon, né? Tá? E com os seus gânglios hiposcerebrais ou cerebroides, né? Todos eles com algumas funções nervosas, se unem, então, as terminações nervosas do sistema do inseto, né? Tá? Ok? Então, lembrando, o sistema nervoso é aquele que estimula os movimentos, tanto em movimentos externos quanto movimentos internos, né? Tá? Então, dessa forma, a gente termina a nossa aula sobre os insetos, né? Então a gente viu os insetos nas suas características morfológicas, suas classificações externas. Hoje nós vimos o sistema digestório, o sistema circulatório, respiratório, secretor, né? Que mais? Sistema nervoso, e tem mais um sistema que a gente viu, que são os sistemas respiratórios e digestórios. Então, é esse. Sistema digestório, completo, possui boca, esôfago e ânus, né? Tá? Respiratório, possui traqueia e estigmas, né? Circulatório é completo também, é aberto, tipo lacunar, e o sistema respiratório não está acoplado ao sistema circulatório, ao sistema respiratório, né? Tá? Tem o sistema excretor, que é formado pelos tubos de Malpighi, que fazem a secreção dentro do sistema, dentro do intestino, e daí do intestino vai para fora, né? Então, o esôfago, intestino, ânus, então vai para fora, né, do animal pelo ânus, né? E o sistema nervoso, que é semelhante ao dos anelídeos, tá certo? Com gânglios frontais e vários outros gânglios ao longo de todo o corpo do inseto. Ok, pessoal? Então, façam aí um esquema, um resumo dos insetos, né? Façam a divisão das 3 partes do corpo, aí todos os sistemas que ele possui, voltando, sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor
e sistema nervoso, 5 sistemas, né? Tá? E aí faça um esquema de cada parte desses sistemas, o que é mais importante lembrar, por exemplo, sistema excretor, tubos de Malpighi, né? Sistema respiratório, traqueia e estigma, e assim sucessivamente, tá ok? Joia, pessoal? Então, estudem, revejam, conectem-se, lembra? Olhem para frente, olhem para trás, olhem para os lados, para vocês associarem todo o conhecimento de vocês. O conhecimento não é uma ilha, não fica sozinho, vocês têm que aprender e transportar esse conhecimento, aplicar este conhecimento para as outras questões da ciência biológica ou da qualquer outra ciência. Por exemplo, sabemos que as abelhas são muito importantes, alguns besouros, algumas moscas são importantes, as borboletas, as mariposas, por quê? Porque ao irem nas plantas, elas carregam pólen e vão fecundar outras plantas, certo? Aí nós temos plantas dioicas com sexo diferente, separados, né? Às vezes nós temos plantas monóicas, onde os dois sexos estão na mesma planta. Então, isso que eu digo, associar conhecimento. Fazendo essa associação, a gente fixa conteúdo. Ao fixar conteúdo, a gente capta a essência do conhecimento e carrega ou transmite esse conhecimento para o resto da nossa vida. A gente jamais vai esquecer. Ok? Um grande abraço para vocês. Uma boa semana, estudem bastante, vamos bombar nestas provas, ok? Tchau, tchau.